Bom dia, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar estudando em Atos 17, somente o versículo 10 ao 12, em Bereia. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia na Escritura se essas coisas eram assim. E assim tem que ser a minha e a sua vida. E hoje nós vamos examinar a Escritura e vamos ver se está de acordo com a verdade, amém? Isso serve para mim e para você. E aqui, os judeus aqui de Bereia receberam de bom grado a visita de Paulo e Silas aqui na sinagoga, como foi falado. E consideraram a oportunidade de que falasse da sua fé em Jesus como o Messias prometido. E porém, inteligentemente, tiveram cuidado de passá-lo pelo crivo da verdade. O que eles fizeram? Examinando tudo o que ensinava à luz da palavra de Deus aqui, para ver se este lhe dava sustentação, se tudo que estava falando ali era verdade. E hoje, infelizmente, muitos se deixam levar por qualquer pregador carismático, não é verdade? Sem passar seus ensinamentos ou a sua própria pessoa. E pelo crivo da palavra de Deus. Então essas pessoas se esquecem da advertência dada por Jesus, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Que fala em Mateus 7, 21. Que eu vou estar lendo aqui para vocês. Mateus 7, 21. Olha só. Mateus 7, 21. Olha só o que diz a palavra. Ó. Vamos lá. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor dirá assim, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já imaginou, meus amados, naquele grande dia, eu e você ouvir isso da boca do próprio Deus? Por isso que nós temos que examinar a Escritura, para ver o que está sendo falado e pregado, e ver se está de acordo com a Escritura. O que está sendo pregado é verdade, para que nós não venhamos ser enganados e também não enganar as pessoas. Porque naquele grande dia todos nós vamos prestar conta daquilo, de tudo que nós falamos. E hoje eu estou aqui mais um dia aprendendo e a palavra está me ensinando mais uma vez. Porque primeiramente a palavra vem para mim. Está me ensinando que eu tenho que pregar a verdade, o que está aqui na palavra. Que eu não venha falar nada de mim, mas sim, assim diz o Senhor. Tudo tem que ser assim, diz o Senhor. E tudo tem que ser verdade. Amém? E aqui também, e também aqui a seguir, Jesus dá a entender que no dia em que ele vier com o seu juízo de todos, muitos se utilizaram falsamente do seu nome, serão totalmente desmascarados. Olha só. E todo e qualquer ensinamento deve ser avaliado pela palavra de Deus. Nunca devemos nos deixar levar pelo assim diz o pastor, assim diz fulano, não. Mas nossa regra deve ser o assim diz o Senhor. Olha só. Esta regra está claramente estabelecida na palavra de Deus. Então é uma verdade. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva, que fala em Isaías 8 e 20. Depois vocês meditam lá, que vai estar falando lá. E devemos tomar os bereanos como exemplos.
aqui no começo, atitudes dos bereanos. Tudo que eles ouviam ali, eles iam examinar a Escritura para ver se era verdade. E assim tem que ser eu e você. E antes de aceitar o que se prega do púlpito, devemos conferir se o que foi ensinado está de acordo com todas das Escrituras sagradas. Lucas considerou nobres os bereanos por agirem assim. Que eu e você venha a ser assim nesta manhã, não só hoje, como todos os dias. E aqui não, enquanto em Tessalônica aqui, os apóstolos enfrentaram oposição e perseguição, olha só a diferença, por parte dos judeus, chegando até mesmo ao aprisionamento de Jason, que fala aqui na palavra, o hospedeiro e o anfitrião de Paulo e Silas. Já em Bereia, aconteceu tudo ao contrário, como foi falado. Ali eles receberam de bom grado a palavra dos apóstolos, de sorte de que muitos deles ali creram na palavra. E também mulheres gregas de alta classe nobres, olha só, se converteram ao Senhor Jesus. Então isso é o verdadeiro evangelho, que aonde a palavra ela é pregada ali, vida se rende aos pés do Senhor Jesus. Que elas não venham se render por emoção ou por barulho. Porque hoje nós estamos vendo nos tempos assim tão difíceis, que as pessoas estão deixando levar pela emoção. Tem que ter barulho, tem que ter tanta coisa para a pessoa sentir aquela emoção. E ali, muitas vezes, as pessoas se enganam. Aí aquilo ali tudo passa. Mas tem que ser algo que vem. Aqui como os bereanos, eles ouviam a palavra de Deus ali. Eles viam que era a verdade. E ali muitos se rendiam aos pés do Senhor Jesus. E ali muitas almas se convertiam ao Senhor. Então isso é o verdadeiro evangelho. Que não é um evangelho assim, muitas vezes de barulho, mas só de ouvir a palavra. Porque tem um louvor que fala assim, ó, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Então, é bem assim. Glória a Deus. E também o que levou aqueles homens aqui, mulheres da alta sociedade grega a se converterem, Lucas nos responde dizendo, ora, esses foram mais nobres do que os Tessalônica, porque de bom grado ali receberam a palavra de Jesus, eles examinando a cada dia na Escritura Sagrada, estas coisas para ver se era verdade, olha só. E já aqueles homens e mulheres prosélitos gregos do judaísmo ali, procuraram confirmar na palavra de Deus se aquilo que os apóstolos estavam ali ensinando era realmente a verdade. Como encontraram prova nos escritos dos profetas para entender que o Cristo e que os apóstolos anunciavam estavam ali profetizados, eles não fizeram dúvida em aceitá-lo como seu Salvador. E assim que tem que ser o verdadeiro evangelho. Que aonde a palavra ela é pregada ali, muitas vidas se rendem aos pés do Senhor. Muitas vidas reconhecem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida. Glória a Deus. E tem mais. Assim, devemos agir ao estudar qualquer tema da Escritura Sagrada. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a regra de fé para nós cristãos. Nela, somente nela, devem estar fundamentadas todas as nossas doutrinas. O que Deus diz e não o que o homem pensa. Porque muitas vezes as doutrinas vêm do homem, não do nosso Deus. Por isso que nós temos que examinar o que está escrito aqui, o que vem de Deus. O que se diz, não o que o homem pensa, é o que Deus pauta a nossa linha de crença e de conduta. E que Deus nos faça nobres como os bereanas, ensinando-nos a seguir apenas aquilo que a palavra de Deus ensina. Olha só, que maravilhoso, que eu e você nesta manhã venham aprender com os bereanos, como a atitude deles. Ali eles ouviam a palavra dos apóstolos e eles examinavam a Escritura para ver se estava
tudo ali escrito. E ali muitas vidas se renderam aos pés de Jesus. E isso é maravilhoso quando acontece. E que nesta manhã nós venhamos aprender mais e mais dessa mensagem da cruz. Que nós venhamos examinar a Escritura. Que nós venhamos falar somente aquilo que o Senhor Jesus mandou falar através da sua palavra. Não aquilo que nós queremos falar. Porque naquele grande dia, tudo o que nós falarmos aqui hoje, nós vamos prestar conta com o nosso Deus. Naquele grande dia. Então tudo que sair daqui tem que ser verdade. Tudo. Que nem lá que fala assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Esta é uma verdade. Então, para que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, nós precisamos se humilhar. O meu povo, isso envolve a nação toda. Olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então todos que se chamam pelo nome do nosso Senhor Jesus, se humilhar ali e orar, buscar a sua face verdadeiramente e se arrepender de todos os seus maus caminhos, se converter de todos os seus maus caminhos, aí sim, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, isto é uma verdade, porque está na palavra. A palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor tem versículos maravilhosos. Que nem no Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só a diferença, aquele que habita. Então, para que nós venhamos descansar ali na sombra do esconderijo, nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E quem é o esconderijo do Altíssimo? É o nosso próprio Senhor Jesus. Se nós estiver ali com Ele, ali, na proteção dEle ali, não tem como dar errado na minha e na sua vida. Aí 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode ver até o mal do seu lado, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque o próprio Jesus está te protegendo, Ele está te guardando. Você vai ver o mal sim, mas o mal não vai tocar na sua vida. Pode até tocar, mas não vai te ferir. Por quê? Porque o Senhor vai te dar livramento. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na nossas vidas pela nossa desobediência. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu sofri acidente, eu falo. Eu estava na desobediência, mas o Senhor me guardou. Por que Ele me guardou ainda? Porque a misericórdia dEle me alcançou. Não porque eu era melhor do que os outros, porque a misericórdia dEle me alcançou. Porque mesmo eu estando ali fraca, eu não saí do esconderijo do Altíssimo. Então essa foi a diferença que fez na minha vida. Imagina se eu tivesse na desobediência e falasse: não quero saber de Jesus, e saísse debaixo do esconderijo do Altíssimo, eu teria morrido. Mas eu estava ali debaixo do esconderijo do Altíssimo, mesmo fraca, clamando por Deus, pela sua misericórdia, para que Ele me ajudasse. E foi dessa maneira. Eu tive que passar pelo vale da sombra da morte, para que eu pudesse ver as mãos de Jesus sobre a minha vida. Aí eu entro nesse versículo: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então eu vi o mal ali do meu lado, mas eu não fui atingido. Por quê? Porque eu estava debaixo das asas do Senhor, guardado. Olha só a diferença. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, para contar esse testemunho. O que eu vivi e o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Eu não conto isso para me exaltar, não, porque eu era melhor do que o outro, ou melhor do que a outra, não. O que fez a diferença na minha vida foi o temor de Deus que estava aqui dentro do meu coração. Mesmo com as minhas fraquezas, eu não deixei o Senhor Jesus, eu não larguei do Senhor Jesus. E assim tem que ser a sua vida. Que se você estiver passando por algo, alguma dificuldade, se você está fraca em alguma área da sua vida, continue clamando por Jesus. Não sai debaixo do esconderijo do Altíssimo. Continua chamando a atenção do Senhor Jesus. Começa a falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continua gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. No momento certo, o Senhor Jesus vai te dar o escape.
E você vai fazer a vontade do nosso Deus. Porque eu creio em nome de Jesus que dentro do seu coração tem o temor de Deus. E é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, amém? Então não desista, porque o Senhor Jesus nunca desistiu de você. Amém? Que nesta manhã, Paizinho amado, em nome de Jesus, o Senhor visite para cada um dos teus filhos e filhas. Vai dando força para cada um deles, para que eles possam vencer todo o mal, possam vencer todo o pecado, todas as fraquezas, para que nenhum deles venha sair debaixo das tuas asas, porque só assim eles vão encontrar abrigo e refúgio. Pai, em nome de Jesus, toque no coração de cada um nesta manhã, para que eles possam entender que no mundo tereis aflições, mas que venha ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu tudo por nós, e nós somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor dê livramento para o teu povo. Vai livrando, Pai, nesta manhã de todo acidente, toda doença, toda enfermidade, toda bala perdida, toda hoste da maldade, potestade, mortandade que assola meio-dia. E cobre nesta manhã cada vida com teu sangue. E reveste a cada um de toda a armadura espiritual, em nome de Jesus. Amém, papai. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração. E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.